de matemática, tá? E aí, nós iremos para a página 143. Operações com frações. Adição de frações, certo? Na adição de frações, devemos considerar dois casos, descritos a seguir. Primeiro caso, a adição de fração com o mesmo denominador. Thalita vai pintar um painel. Para organizar o trabalho, ela resolveu dividi-lo em 6 partes iguais. No primeiro dia, ela pintou uma parte do painel, ou seja, pintou 1/6 dele. No segundo, ela pintou mais 3 partes do painel, ou seja, pintou 3/6. Quanto Thalita pintou do painel nesses 2 dias? Para responder a essa pergunta, devemos calcular. Já que estamos estudando a fração de adição ou operações com frações, então a gente vai fazer como? Ó, vai somar. Eu vou pegar, ó, 2 mais 5, que é igual a quanto? 7. E vou repetir o denominador. Eu vou somar o numerador, tá? E vou repetir quem é? O denominador. No livro tem, ó, soma os 2 números, que são os 2 numerador, que vai estar em cima, certo? E o mesmo denominador a gente faz o quê, ó? Repete ele. Isso na adição de fração, porque nós vamos usar o que é um sinal, ó, da adição, certo? Thalita já pintou 4/6 do painel. E aí, ó, como é que a gente descobriu? Porque a gente fez, ó, o gráficozinho aqui, os quadradinhos, né? E ela pintou primeiro o quê, ó? 1/6, não é? Ela pintou 1/6 do painel. Depois ela pintou 3/6, ó, certo? Aí juntando, ó, 1 mais 3, 4. E aí ela repete quem? O 6, que é quem? O denominador, tá? Está aqui o exemplo, dizendo que a gente soma, ó, os numeradores, que são os números que estão em cima. Seja lá qualquer número, na adição de fração, vocês repetem o número de baixo, que é chamado de denominador, e o numerador a gente soma, certo? Somamos os numeradores e conservamos o denominador para adicionar frações de mesmo denominador. Então, ó, a gente, ó, soma e repete, certo? Bem bacana a adição de frações. Observe o outro exemplo, na página 144. Aí vai ter, que fração indica a parte colorida neste retângulo? A gente vê que verde tem quantas partes pintadas? 2/8. E o azul? 3/8. Porque você no numerador você coloca quantos estão pintados e o denominador você coloca todos os quadros que tem no retângulo, certo? Então ele pintou quem? Ele deixou colorido quem? 2/8, que são os 2 verdes, mas colocou o sinal da adição, mais 3/8. Por que os 3/8? Porque ele contou 3 azul que ele pintou e ele colocou todos os quadradinhos que tinha no retângulo, que é quem? 8. E agora, ele fez o quê? Ele contou os números de cima, que é 2 mais 3, que é igual a quem? 5. E repetiu quem? O denominador, certo? Depois tem uma atividade aí bem bacana que vocês vão fazerem, tá? Número 1, ó, representar com frações as partes coloridas e depois efetuar a adição. Tá aí já tudo bem bacana para vocês fazerem, certo? Depois vocês vão completar o quadro embaixo, tá? Com as frações que estão precisando. E aí nós vamos para a página 145. Que na página 145 vai ter uma atividade no 3 e no 4. O 3 vocês tornem verdadeiramente as sentenças abaixo, completando com o numerador correto. E aí vocês vão para descobrir que é 9, quanto falta? 4. Então, para vocês fazerem a continha da adição, vocês vão descobrir o número que precisa nele. E prestem atenção, ó, que o denominador, ele está sendo todos repetido, certo? Vocês vão descobrir o número para fazer a continha
certo? Dos números, numeradores, e embaixo vai repetir os denominadores. No 4, observa a figura e faça o que se pede. Ah, aqui vocês vão tentar fazer. Vocês vão ler o anunciado, prestar atenção no que é que estão pedindo, e aí vocês vão fazer, porque está bem fácil, tá? Então vocês vão tentar fazer. Mais embaixo vocês vão trabalhar o problema. E aí 1 é o desafio. Vocês vão ler o desafio do número 1 e vai responder a letra A, B e C, tá? Bem calma para interpretar direitinho o que o anunciado está mandando vocês fazer. Na página 146 vai ter o segundo caso, que é a adição de fração com denominadores diferentes. Então, vamos trabalhar os denominadores diferentes. Então, aqui tem, ó, 2/4 e aqui tem quanto? 3/8. Porque esse círculo aqui só tem pintado 2, mas ele tem 4. O segundo, ó, ele tem 8 pedacinhos e só foi pintado quanto? 3. Então, está aqui a fração, ó, 2/4 mais 3/8. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um círculo com 8 e aí vocês vão dar o resultado. Como? 4/8. Por que 4/8? Porque, ó, o primeiro, que era dividido em 4 partes, ele foi alterado para 8 partes. E aí vocês pintam 4 e dá o resultado de todo, que dá quanto? Ó, 4/8. 4, que é os numeradores que vocês pintaram, e o denominador é quanto? 8. Porque vocês têm que deixar ele em fração de partes diferentes. Mas na hora de fazer a contagem, vocês vão resolver eles em partes iguais. Depois, ó, o outro, ó, que era 4 e 8. Então, aqui, ó, tem os 8 e aqui foram pintados só 3. Então, dá 3/8. Aí, vocês vão fazer a continha dos dois. Os números, ó, vão contar. 4 mais 3, que é igual a 7. E vai repetir o denominador, que é quem? 8. Desenhos diferentes, vai deixar ele todo por completo, usando o denominador. E aí vocês vão contar, certo? Aqui, ó, só era 4 pedacinhos, mas o denominador aqui é quem? 8. Então, vocês teriam que fazer o quê, ó? Transformar ele em 8 e colocar quantos pintados, ó? 4. Por quê? Porque a fração do denominadores, ela aumentou. Aqui era só 4 e aqui ela foi para quem? Para 8. Aí aumenta. Pintaram quando dividiu aqui, ó, que eram 2, aí quando dividiu deu quanto? 4. Certo? Observe o exemplo a seguir. Para calcular 2/4 mais 3/8, fazemos assim. O MMC dos denominadores, que é 4, 8 e é 8. Dividimos o denominador comum, 8, pelo denominador de cada fração, 4 e 8. E multiplicamos esses quocientes pelos respectivos numeradores, encontrando frações equivalentes às anteriores, mas com denominadores iguais, para então somar essas frações. Aí aqui vocês vão fazer, ó. Aqui vocês já vão usar quem, ó? 2/4, aí vão fazer que é igual 8 dividido para 4, vezes 2, que vai dar quanto? 4. E aí, ó, 4 vai repetir quem? O 8, 2 vezes. Por quê? Porque vocês vão colocar repetir o denominador, 4, e vai colocar o 8 no denominador, certo? Aí vai fazer, ó, 4/8 mais 3/8, que dá quanto? 7/8. Por quê? Porque 3/8, aqui eles fizeram o MMC de 2/4. E aqui vocês vão fazer de 3/8. E aí, quando vocês descobrirem, vocês vão ver que a fração, ela vai dar, ó, fração da adição com denominadores iguais, certo? Aí, vejamos outro exemplo. Aí, embaixo tem outro exemplo, que mais prático para fazer. 10 é o denominador comum, o MMC de 5 e de 2. Para adicionar frações com denominadores diferentes, obtemos frações equivalentes às originais que tenham o mesmo denominador e procedimentos como no primeiro caso. Leia atentamente, realize a atividade e até a próxima aula.